bom dia para você, um ótimo sábado para todo mundo. Hoje, 29 de novembro, um dia muito importante para todos nós. Afinal de contas, conheceremos mais tarde o novo presidente do Fluminense Futebol Clube para o próximo triênio, dia de eleição em Laranjeiras. Para você que vai votar, fique atento. O horário das 8 às 5 da tarde é o horário de votação e a gente vai estar lá. Nossa equipe do Jornada KTO 1902, estaremos lá para acompanhar tudo de pertinho, para fazer mais uma cobertura histórica, mais uma cobertura importantíssima, nossa equipe quase completa, para deixar você muito bem informado. Você que vai participar diretamente, que vai lá votar, você que está de casa, você que está em outro país, a gente vai desde as 7h30 da manhã, estou gravando esse vídeo que já é quase 1 da manhã, 7h30, estarei em Laranjeiras para a gente começar com tudo essa cobertura nas redes sociais, com boca de urna, intenção de voto, tudo. A partir das 11 da manhã, a primeira live com a repercussão do primeiro período ali de votação, parte da manhã, trazendo todas as informações necessárias para você, principalmente para você que vai participar da votação. Depois, às 5 da tarde, uma outra live já para a gente ficar ali na expectativa pelo anúncio do vencedor. A gente tem aí duas chapas concorrendo a esse pleito eleitoral. Nas nossas redes sociais divulgamos algumas informações básicas, você pode conferir lá. Duas chapas, chapa da oposição, o Fluminense tem pressa de Ademar Arraes, vice Adir Tourinho, número 30 para Ademar Arraes, número 20 para Matheus Montenegro, da chapa que Orgulho Brasil, vice Ricardo Tenório. São os dois concorrentes a essa cadeira de presidente do Fluminense para o próximo triênio. Aqui tem os requisitos para você saber se você pode ou não, se você tem direito ou não para voto. Então, se é do seu interesse, dê um pause aí no vídeo para você ler com calma. Não vou ler tudo para não ficar muito extenso, então pausa aí o vídeo e aí você lê com tranquilidade. Nas nossas redes, todas as informações. Tem também, quem não assistiu ainda, está em dúvida, porventura, lá no Jornada tem a entrevista com os dois candidatos. Enfim, a gente fez essa cobertura para vocês ao longo desse período de campanha e agora a gente vai, né, pro tudo ou nada para a gente conhecer o novo presidente do Flu, que terá uma responsabilidade enorme, já começa tendo que planejar 2026 em cima da hora, porque se Deus quiser, a gente vai bater nessa final de Copa do Brasil e o Fluminense só entra de férias dia 21 de dezembro. Então, cara, tem muita coisa para acontecer esse ano e início do ano que vem. Então é muito importante a decisão que será tomada hoje. Ano que vem a gente tem a previsão da possibilidade do Fluminense se transformar em SAF. Aí é uma outra etapa que, caso isso ocorra, o presidente de fato da associação, ele acaba perdendo ali poder, né? Ele acaba perdendo também importância, relevância, querendo ou não, caso o clube venha se transformar em SAF depois, porque o futebol é separado. Mas agora não adianta pensar nisso, né? O que está em jogo é a cadeira de presidente do Fluminense Futebol Clube. Ademar Arraes e Matheus Montenegro disputam hoje esse pleito eleitoral e a gente vai acompanhar tudo direto de Laranjeiras a partir das 8 da manhã. Mas antes disso, a gente vai e deve falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos mais um resultado espetacular. É claro que eu não estou falando da vitória do Vasco, por exemplo, que ganhou o Internacional 5-1, goleou. O Inter, que pode simplesmente terminar a rodada na zona do rebaixamento, basta uma vitória basta uma vitória do Vitória hoje sobre o Mirassol, 4 da tarde. Olha o Internacional, gente. Olha o que o Internacional tá arrumando. E tá pedindo já há muito tempo, convenhamos, né? Hoje não, perdão. Jogo amanhã, né? Não, jogo é hoje mesmo. Vitória, Mirassol, Ceará e Cruzeiro, Ceará e Cruzeiro 9 da noite, Ceará que também está com risco ali de rebaixamento, e amanhã esse jogo importantíssimo, Corinthians e Botafogo, né? Um tropeço do Botafogo pode deixar o Fluminense numa condição de só depender dele um empate, e tem o Botafogo também contra o Corinthians, né? Um tropeço do Botafogo, se perder para o Corinthians, o Fluminense passa a depender apenas de si para terminar como quinto colocado e já garantir a vaga direta na fase de grupos. Então eu torcer muito por uma derrota do Botafogo. Mas o Bahia empatou com o Juventude, gente, no Jacone. Eu já estava confiando nesse tropeço do Bahia. O Bahia é um péssimo visitante e o Juventude no Jacone é chato. E o Juventude ainda está ali, né, com 34 pontos, respirando por aparelhos, mas agora não tem mais chance, né? 34 pontos. Antes ainda tinha uma chance matemática, agora não tem mais.
O Juventude está rebaixado, pode chegar a 40 pontos aqui, no máximo conseguiria ultrapassar o Vitória, mas não chegaria no Internacional. Então ainda tinha uma chance matemática, estava brigando com esse empate, já era. E o Bahia, diante desse resultado, o que acontece? Ele não só faz com que o Fluminense permaneça ali em quinto, mas ele torna o jogo, veja bem, para efeitos de terminar à frente do Bahia, ele torna a próxima rodada descartável. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo se o Bahia vai pegar quem aqui na próxima mesmo? Bahia pega o Sport, vai ganhar o Sport. É um lanterna, já rebaixado há muito tempo, vai ganhar o Sport. Beleza, o Bahia vai para 60 pontos, certo? Fica 2 à frente do Fluminense se o Fluminense perder para o Grêmio. Mesmo se o Fluminense perder para o Grêmio. Por que isso é bom? Porque na última rodada é Fluminense e Bahia. Então o Fluminense continuará, ainda assim, mesmo perdendo o próximo jogo, o Bahia ganhando, dependendo apenas de si para terminar na frente do Bahia. Ou seja, pelo menos na sexta posição. E aí vai depender de ganhar a Copa do Brasil ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para ficar com essa vaga direta. E aí a questão passa a ser o Botafogo. Se o Botafogo não pode fazer 7 pontos. Porque se o Fluminense ganha os 2 jogos, vai a 64, termina com 64 pontos. Se o Botafogo também ganhar 2 jogos, ele vai a 64. Mas neste momento, ele tem uma vitória a menos. Né? Ou seja, o Fluminense terminaria com 19 vitórias e o Botafogo terminaria com 18 vitórias. Caso os dois vençam 2 jogos agora nessa reta final. O Botafogo pega o Corinthians domingo. Se o Botafogo perder para o Corinthians domingo, isso significa que, o que eu falei, o Fluminense depende apenas de si. Agora, se o Botafogo empata contra o Corinthians, ele pode fazer 7 pontos nessas últimas 3 rodadas. E aí, enfim, acabaria terminando à frente do Fluminense. Então a situação é muito favorável, extremamente favorável para terminar na frente do Bahia. O Fluminense depende apenas de si. Já o Botafogo, em relação ao Botafogo, é torcer para o Botafogo perder para o Corinthians. Se o Botafogo perder para o Corinthians, o Fluminense também dependerá apenas de 2 vitórias para terminar na 5ª posição. Por isso, esse resultado foi muito bom, foi espetacular. Agora é torcer para o Corinthians ainda ter um pingo de ambição nesse campeonato para atrapalhar o rival e a gente partir para cima do Grêmio para ganhar 3 pontos e depois fechar com chave de ouro essa campanha espetacular nessa reta final do segundo turno contra o Bahia no Maracanã. A 5ª posição, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, é mais do que uma realidade para o Fluminense nessa reta final. Até porque, só voltando aqui, a tabela do Botafogo pega o Corinthians e depois eles vão pegar o Fortaleza, o Corinthians aqui, depois pegam o Cruzeiro no Mineirão. Aí tem que ver como é que vai estar esse Cruzeiro, se já vai estar com a vida totalmente resolvida, se vai estar de férias, se não vai estar, já vai estar pensando na Copa do Brasil. Tem essa questão. Porém, o Fortaleza na última rodada, ele pode ainda depender de vitória para permanecer na Série A. Então pode ser um jogo muito difícil. Não é fácil, não é simples o Botafogo fazer 7 pontos nessa reta final não, tá? Não é simples, por isso eu tô falando. O cenário é muito positivo para o Fluminense, na minha visão pelo menos. Enfim, passo a passo. Agora, domingo é ligar o secador e torcer para o Corinthians tirar pontos ali do Botafogo. Aliás, para o Corinthians ganhar do Botafogo em casa. Vou colocar esse vídeo aqui do Rica Perrone no Instagram, porque algumas coisas a gente assiste, algumas dá para relevar, outras não dá para relevar. Ele falou uma coisa para mim que não faz o menor sentido. E eu vou trazer aqui para vocês e depois vou comentar aqui na sequência e explicar por que eu estou trazendo essa análise que ele fez da vitória da goleada histórica do Fluminense em cima do São Paulo. Ele que é São Paulino. Mas vamos focar no jogo de hoje. Cara, o Fluminense vive um grande momento. O Zubeldia encaixou pra caralho o jeito dele de jogar com esse time do Fluminense. Mexeu pouca peça, mas simplesmente o Zubeldia zela e preza por um tipo de jogo que é exatamente o jogo que o Fluminense pode fazer, que é o que o Fluminense fez no Mundial. Né? O Fluminense teve aquele sucesso todo no primeiro semestre até o Mundial. Por quê? Porque jogou dessa maneira. Porque naquele momento o Fluminense entendeu a sua inferioridade em relação aos times da Europa e obviamente se colocou para jogar daquela maneira. O Zubeldia é muito bom em fazer isso. Ele é um treinador que joga pelo resultado, ele joga por uma bola, ele não tem vergonha de jogar reativamente e tal. E o São Paulo numa situação que obviamente todo o comentário do jogo vai ser feito em cima do São Paulo, porque o Fluminense foi lá e fez o que ele tinha que fazer, né? Com enorme possibilidade dada para o São Paulo, porque obviamente o Fluminense não é 6-0 melhor do que o São Paulo. Mas o São Paulo entra em campo com o time C, 16, 17 desfalques, não tinha gente para completar o banco de reserva. Então vamos lá, por que eu estou trazendo essa fala dele aqui? Porque algumas coisas vão, principalmente
pessoal de São Paulo que odeia o Zubeldia, que nem sei se é o caso dele, não é nem esse o ponto, mas eu sei que, né, você acaba às vezes analisando com um certo ranço, você carimba ali, coloca no cara, na testa do cara, o rótulo de que ele é assim, assado, que ele só sabe jogar assim e de um único jeito, e mesmo vendo o que está acontecendo em campo, a análise não muda. E essa análise de que o Zubeldia joga por uma bola, que o Zubeldia só joga no contra-ataque, em transição, aliás, isso não é nem um demérito, mas não é uma realidade, porque é como se ele faz até uma comparação com a Copa do Mundo, que o Fluminense na Copa do Mundo reconheceu a sua inferioridade e lá jogou do jeito que tinha que jogar, e assim é o Zubeldia. E eu vi até o próprio Henrique Perrone falando na época que ele foi contratado, que, enfim, é um treinador que muitas vezes você vai ficar puto porque ele vai se comportar como se estivesse treinando um time pequeno. O próprio Henrique Perrone falou isso e outros também falaram. Mas isso não se aplica, gente. Quem tá falando isso é porque não tá vendo o jogo do Fluminense, desculpa. Não tá vendo o jogo do... O Fluminense tem sido protagonista em vários jogos. O Fluminense tem finalizado mais que a maioria dos adversários. O Fluminense tem criado mais. O Fluminense venceu os seus jogos por méritos, não é só por demérito dos rivais, pelo contrário. Ou como que o Fluminense ganhou um Fla-Flu? O Flamengo finalizou 13 vezes aquele jogo, o Fluminense 10, finalizou um pouquinho menos. Mas não é que os caras finalizaram 15 vezes, o Fluminense foi lá, chutou 2 bolas no gol e fez 2 gols. Não tem sido assim, muito pelo contrário. Até em termos de posse de bola, o Fluminense tem terminado com mais posse que alguns adversários. E acho isso, na verdade, um super mérito. Você consegue jogar de forma diferente. Eu já falei isso recentemente em várias análises. O Fluminense não tem uma forma só de jogar. Ele joga, ele se encaixa de acordo com o adversário, ele consegue explorar a bola longa, ele consegue fazer uma transição, ele consegue trabalhar bem a bola no pé, ele consegue se impor. E a goleada em cima do São Paulo histórica, ela vem por um time que está com fome de fazer gol. Poderia ter se contentado, fez 3-0 no primeiro tempo, poderia ter parado ali, ficado tocando bola, fazendo o tempo passar, e não fez. Pelo contrário. E quando você joga em transição, se essa é a sua proposta e você faz bem isso também é como se fosse ruim jogar dessa forma, e não é. É só ver quantas bolas, aliás, quantos jogadores o Fluminense tem na área quando geralmente está finalizando. São vários. Então, essa pecha de retranqueiro, de que só joga por uma bola, de que se comporta como se fosse técnico de time pequeno, isso não faz o menor sentido. Não se aplica nesse jogo e não se aplica em quase jogo nenhum dos Zubeldia até aqui. Então é só para reforçar isso. E aí não tô nem, tô usando o Rico como exemplo porque foi o corte que apareceu para mim, mas já vi outros falarem assim. E aí eu tô discordando com respeito, com educação. Mas se pegar e ver o jogo, não é isso. O Fluminense não sabe jogar só assim. O Fluminense joga bem assim. Porque tem jogadores também talhados para isso. Mas tem jogadores que jogam muito bem com a bola no pé e quando tem que trabalhar essa bola. É uma equipe que sabe jogar também. Então, a grande virtude do Zubeldia, e por isso ele está conseguindo os resultados que está conseguindo, é justamente porque é uma equipe com capacidade de variar o seu jogo, de entender o que cada adversário ali exige e tentar executar aquilo que funciona melhor para aquela partida. Isso, para mim, é um grande mérito e ainda é pouco reconhecido. A mídia geral, então, pouco se fala, né? Daqui a pouco o Fluminense termina em quinto, quarto, é campeão. Aí quando for campeão da Copa do Brasil, aí eles realmente vão se atentar para o trabalho que o Zubeldia vem fazendo. Porque se fosse em certos clubes aí, já seria o melhor técnico da história. 8 vitórias em 8 jogos como mandante no Maracanã. E ver o quanto que você escuta disso por aí na mídia em geral. Né? Mas é o natural, é aquilo que a gente já está acostumado. Então não pode. Tem certas coisas, narrativas, que vão se consolidando e as pessoas vão falando sem ver, sem analisar, sem realmente ter o cuidado para ver se, o trabalho tá sendo dessa forma, o time tá jogando realmente só desse jeito. Não é bem assim. Não é bem assim. O Fluminense chega para essa semifinal e nessa reta final de Brasileiro para esses últimos 2 jogos jogando futebol de diferentes formas. E essa para mim é a melhor parte. E o que o Fluminense agravou a crise também do São Paulo, meus amigos, vou te contar um negócio, loucura, tá? Os caras no outro dia demitiram, olha só, Carlos Belmonte
Nelson Marques Ferreira e Fernando Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol, mas Rui Costa e Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026. Júlio Casares deu entrevista coletiva ontem para falar das declarações do Luiz Gustavo, né? Foram palavras muito fortes também. O Fluminense, não é que o clima era bom no São Paulo, pelo contrário. Mas essa goleada histórica que o Fluminense impôs realmente mexeu com as estruturas internas do São Paulo e o bicho pegou lá, a chapa esquentou realmente, e os caras estão batendo cabeça e sabe lá Deus o que vai acontecer nos últimos 2 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas não tem como passar impune diante de um 6-0. É impossível. Imagina se fosse o contrário. Mas é o que eu falo, cara. Muitas vezes a gente vê pouco isso no Fluminense. Nesses momentos de crise aguda. Ontem o Rui Costa estava lá dando entrevista. Hoje o Júlio Casares foi lá e falou. Então, os caras colocaram a cara. E aí estão se virando do jeito que dá. Mas realmente essa goleada custou caro para os caras. Vou encerrar esse vídeo aqui fazendo aqui um pedido para a galera. Tem muita gente que eu sei que acompanha o trabalho do Rafael Siqueira lá no time de Guerreiras. Mas para você que não conhece o trabalho dele lá, tem o canal Time de Guerreiras. O Rafael Siqueira, que é da nossa equipe no Jornada, ele faz um trabalho muito sério lá, já há muito tempo, até antes, inclusive, de a gente começar a trabalhar junto. E ontem ele estava transmitindo o jogo de vôlei do Fluminense, lá no Hebraica, e transmitindo também o aquecimento do time, como normalmente sempre faz. Só que ontem o jogo também estava sendo transmitido pela GE no YouTube, e ele acabou levando um strike ali da Globo. E isso significa que ele vai ter que ficar 7 dias, pelo menos, sem poder fazer live. Uma semana sem poder fazer live. Se levar outra advertência dessa, o canal, inclusive, é deletado. Então a gente está até buscando formas de contato para hoje tentar ver se a Globo tira esse strike do canal dele, enfim. Mas não é um processo simples, porque a gente não sabe quem cuida disso, e a gente vai buscar falar lá porque às vezes acontece por um erro, enfim. A gente vai tentar contornar. Mas ele tem... E porque essas lives eram muito importantes para ele arrecadar fundos para melhorar os equipamentos de transmissão e também para poder acompanhar os jogos do futebol feminino, os jogos do vôlei. Início de janeiro já tem uma viagem para Maringá, preciso bancar essa viagem, questão de equipamento. Então ele colocou uma meta ali de um salário mínimo para arrecadar nessa reta final de ano, passar um Natal também tranquilo com a família, para poder levantar essa grana e conseguir fazer esses investimentos. Essas lives seriam importantes para isso. Então eu vou deixar aqui o Pix dele, quem puder e quiser sentir no coração contribuir para ajudar o Rafa nesse momento, enquanto o canal dele não volta, enquanto ele não pode voltar a fazer live. Vou deixar o Pix dele aqui, tem um QR Code, dá para colocar aí na tela também, para você que curte o trabalho dele, para você que não conhece, se inscrever lá no Time de Guerreiras também, para dar uma moral pro cara. Não é fácil fazer o trabalho que ele faz sozinho, viajando, correndo atrás, não é mole. Eu já fiz muito isso em rádios pequenas, não com vôlei, com futebol feminino, mas enfim, cobrindo 2ª e 3ª divisão. Não é fácil, é um desafio enorme e tem que ter coragem para fazer. Infelizmente aconteceu isso, então quem puder chegar junto, dar uma moral lá pro Rafa, se inscrever e também contribuir aqui com o Pix para que ele possa ter condições de fazer esse investimento nesse final de ano, tá? Um abraço para vocês, deixa o like, se inscreva aí no canal, a gente volta ao longo do dia informando direto de Laranjeiras tudo que vai acontecer nessa eleição que vai definir o novo presidente do Fluminense. Um abraço, pessoal, tamo junto.